Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me do dia 31 de agosto. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Esta semana nós terminaremos, na designação do Vem Segue-me, o livro de Elamã. Estudaremos Elamã do capítulo 13 ao capítulo 16. E você pode acompanhar esse estudo comigo aqui todos os dias aqui na Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, ou também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês Elamã capítulo 13, o versículo 3 e o versículo 4. O que está acontecendo aqui é que essa época que é aproximadamente 6 anos antes de Jesus Cristo nascer. E nessa época, os lamanitas eles eram um povo mais justo do que os nefitas. Enquanto os lamanitas ali estavam se esforçando para guardar os mandamentos de Deus, os nefitas eles estavam em iniquidade, cada vez mais cometendo pecado. E surgiu entre os nefitas um profeta lamanita, o nome dele era Samuel. E ele começou a profetizar sobre a iniquidade dos nefitas, para que eles se arrependessem. E os nefitas expulsaram esse profeta Samuel de sua cidade ali. E depois que eles o expulsaram, veio a esse profeta Samuel a palavra do Senhor dizendo que ele deveria voltar lá e pregar aos nefitas. Então olha só o que aconteceu aqui, o versículo 3 e o versículo 4. Mas eis que chegou a ele a voz do Senhor, e ordenou-lhe que voltasse e profetizasse ao povo tudo o que lhe viesse ao coração. E aconteceu que não lhe permitiram entrar na cidade. Portanto, subiu a muralha, e estendeu a mão, e clamou em alta voz, profetizando ao povo tudo quanto o Senhor lhe pôs no coração. Então eu quero chamar aqui nesses dois versículos ali duas palavras, chamar a atenção. A palavra coração, tudo que o Senhor lhe pôs no coração, e a palavra muralha. Podemos observar que quando o Senhor lhe ordena que o profeta Samuel volte lá nos nefitas e profetize a eles, não foi uma tarefa fácil. Por quê? Porque ele já tinha sido escorraçado de lá, já tinha sido expulso. Então quando ele voltou para pregar lá, já não permitiram nem entrar na cidade, já foi barrado ali na porta mesmo. Mas isso não desanimou o profeta Samuel. Ele escalou a muralha, ele subiu até a muralha lá, e lá em cima ele estendeu os braços e começou a profetizar e falar tudo que o Senhor colocou no coração dele ali. Muitas vezes aquilo que o Senhor pede para nós fazer, não é porque o Senhor pediu que vai ser fácil, agora vai ser fácil, o Senhor que me ordenou a fazer. Podemos voltar lá no começo do livro de Mórmon, quando Leí, ele pediu aos seus filhos que voltassem a Jerusalém e buscassem as placas de latão. Então na primeira tentativa ali, Lamã foi lá, tentou convencer o Labão de dar as placas para ele, não conseguiu, teve que sair correndo. Na segunda tentativa eles reuniram o seu ouro, sua prata, seus bens preciosos ali, e tentaram trocar pelas placas de latão. Também não foi bem sucedido. Labão ele cobiçou os pertences da família de Nefe ali, de Leí, e colocou eles para correr os soldados para matar Nefe e os seus irmãos ali. E aí ele se apoderou dos tesouros deles ali. Então podemos observar que a primeira tentativa não conseguiram, nem na segunda. Na terceira foi Nefe sozinho, guiado ali pelo Espírito, e ele consegue as placas ali de latão. Mas nós não podemos dizer que na primeira tentativa ele não estava sendo guiado pelo Espírito, ou que na segunda tentativa não conseguiu porque não foi guiado pelo Espírito, e somente na terceira tentativa que eles conseguiram. Às vezes, o Senhor quer que nós nos esforcemos, que nós driblemos ali as dificuldades para superar os desafios. Nós podemos lembrar que quando Nefe ele recebeu esse mandamento da boca do pai dele, profeta ali, que era Leí, ele disse: e eu, Nefe, disse a meu pai, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque eu sei que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Então, mesmo que o Senhor preparou um caminho, olha a dificuldade que eles tiveram ali para conseguir as placas. Então, a mesma coisa com o Samuel aqui, ele foi ordenado que ele voltasse, mas ele teve que escalar uma muralha para conseguir. Então nós, quando o Senhor pedir algo, não é que vai ser sereno para nós fazer, não. Nós
Mesmo na dificuldade, nós temos que driblar as coisas e conseguir. Outra palavra que falou aqui é que Samuel, o profeta, ele falou tudo que o Senhor lhe pôs no coração. Essa palavra aqui significa ser guiado pelo Espírito, falar tudo que o Espírito Santo colocasse no coração dele ali. Então é ser guiado pelo Espírito. Então a palavra muralha, que eu queria compartilhar, e coração. Então eu gostaria de compartilhar uma experiência, né, que eu tive com os missionários quando eu era mais novo, que eu fiz uma divisão, né? Eu estava saindo com eles e uma vez eu estava passando estava eu e os 2 missionários e nós passamos em frente a uma igreja e o missionário parou assim e falou assim: eu sinto que nós devemos entrar nessa igreja aqui e cantar um hino. Ah, então vamos entrar, né? O outro falou, eu falei, estranho, né? E entrei também. E nós sentamos lá no fundo, o pastor estava falando. Quando eles começaram a cantar um hino ali, né, os 2 missionários foram lá e conversaram alguma coisa lá com o pastor e voltaram e sentaram. E aí depois o pastor, né, ele chamou os missionários lá na frente, eu fui também. E aí o pastor apresentou e perguntou o nome da igreja, falou: os rapazes aqui da igreja, eles querem cantar um hino aqui para vocês, tá bom? E passou o microfone aqui para os missionários, né? E aí, mesmo sem instrumento nenhum, os missionários cantaram, né, aquele hino 70, Eu Sei Que Vive o Meu Senhor. E eles cantaram uma voz tão angelical que chega, me arrepiou, né? E muitos sentiram o Espírito ali naquele momento. E nós só fizemos isso, nós cantamos o hino, né? Mais eles do que eu cantava mais baixinho, e depois nós fomos embora. E depois de 2 dias ali, uma pessoa, né, uma mulher, parou os missionários na rua e falou: nossa, vocês estavam lá na igreja que eu estava, né? Vocês cantaram um hino lá. Eu senti algo muito bom quando vocês estavam cantando lá. Vocês não podem ir lá em casa e ensinar eu também? Aí os missionários foram e ensinaram aquela mulher e batizou ela e a filha dela, né? E foi uma experiência muito edificante para mim. 2 anos depois, eu estava contando essa experiência para outros missionários, né? E aí ele falou: nossa, que legal, a gente tem que fazer isso. E aí eles combinaram de fazer uma divisão, um missionário foi com outros membros e eu fui com aquele missionário que ficou, e estava comigo o Evandro e a Vanessa Martins também no dia, né? Que é membro da minha ala aqui. E aí entrou eu, o Evandro, Vanessa Martins e um Elder, né? E na mesma igreja que tinha sido, só que uns 2 anos depois. E aí a gente chegou, sentou lá no fundo, o missionário foi lá novamente, né? E pediu pro pastor para poder cantar um hino. E aí o pastor permitiu, nós fomos lá na frente, né? Cantar o hino, ele apresentou a gente e naquele momento, né, a gente foi cantar o mesmo hino, o hino 70, Eu Sei Que Vive o Meu Senhor. E quando nós começamos a cantar ali, né, eu sei que vive meu Senhor, uma mulher lá no meio, né, dos bancos, né, ela gritou bem alto, né, eu conheço esse hino, né, e ela começou a cantar. E quando ela começou a cantar, outras pessoas começaram a cantar também com a gente. E aí, quem estava atrás da gente era os bateristas e guitarra. Então começou a entrar a bateria, guitarra, e eles estavam cantando em um ritmo muito mais acelerado do que da forma que nós estamos acostumados a cantar esse hino. Então, para mim, aquela experiência foi um fiasco, né? Parecia que nós não sabíamos cantar e que a congregação ali sabia cantar, né? Então, terminamos o hino, fomos embora ali, e foi muito diferente da outra experiência. O que eu quero falar com isso? Nós devemos seguir o Espírito Santo, que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Não é porque um sentiu algo e fez aquilo que deu certo, que na outra oportunidade vai ser a mesma coisa. Se você é uma presidente, né, das moças, né, e talvez você já foi no passado, e não é porque funcionou algo no passado ou funcionou bem em outra ala que vai funcionar na sua ala. Não é por isso, né? Você tem que orar, você tem que sentir o que o Senhor coloca no seu coração ali na reunião para colocar em prática na sua ala com cada moça. Então é algo individual.
Então, nessa experiência, né, eu aprendi isso, né, e nós vemos às vezes esse procedimento, né, as pessoas na reunião falam, eu fazia tal assim na minha ala, tal outra vez fizemos assim, deu certo, e não é para nós pensarmos assim, não que está cortando, desde que isso venha por meio de revelação, você sinta, nossa, eu sinto que eu devo fazer aquilo que eu fiz antes. Legal, mas só porque deu certo em um lugar não significa que vai dar certo em outro, porque nós devemos fazer tudo que o Senhor coloca em nosso coração, ou seja, por meio de revelação. Bom, então a revelação ela vem de cima, ela não vem dos lados ali, né, das pessoas cochichando no ouvido. Então que possamos aprender um pouquinho sobre isso. E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.